Então, por exemplo, eu tenho um Sol. Esse Sol, ele vai ser resolvido no Dó, porque o Sol, ele é o 5 do Dó. Ele tá uma quinta acima do Dó. Então, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol. Eu tenho uma quinta. Eu tenho três tons no semitom. Dó pro Ré, Ré pro Mi pro Fá, semitom e Fá pro Sol, tom. Então, três tons e um semitom. Então, esse intervalo de quinta é uma quinta justa. Então, esse Sol, ele vai resolver no Dó por estar uma quinta justa acima do Dó. Outro exemplo, eu quero preparar o acorde de Mi maior. Eu vou preparar esse acorde com o acorde de Si, porque o Si está uma quinta justa acima do Mi. Um outro exemplo, eu quero preparar o acorde de Lá, eu vou usar o acorde de Mi, porque o Mi está uma quinta justa acima do acorde de Lá. Eu quero preparar o acorde de Fá, eu vou preparar com o acorde de Dó. Então, antes de eu usar o acorde de Fá, eu vou usar o acorde de Dó, ou seja, eu vou tocar o Dó antes de tocar o Fá, ou seja, eu estou preparando o acorde de Fá. Por quê? Porque o acorde de Dó está uma quinta justa acima do Fá. Outro exemplo, eu quero preparar Fá sustenido. Eu vou usar então o Dó sustenido, porque o Dó sustenido está a uma quinta justa acima do Fá sustenido. Então, vai um exemplo aí dessa progressão 5 para o 1, progressão dominante. Então, para a gente começar a brincadeira, vamos pensar num campo harmônico, numa escala e num campo harmônico. Eu vou pensar na escala de Mi maior. Então eu tenho Mi, Fá sustenido, Sol sustenido, Lá, Si, Dó sustenido, Ré sustenido, Mi. Tem dúvida como é que monta acorde? Vai lá onde eu falo sobre escalas maiores. Então Mi, Fá sustenido, Sol, Lá, Mi, Fá sustenido, Sol sustenido, Lá, Si, Dó sustenido, Ré sustenido e Mi é a escala de Mi maior. Em cima você tem o campo harmônico de Mi maior. Vai o sonzinho aí da escala de Mi maior. Então, a partir da escala de Mi, eu gerei os acordes do campo harmônico de Mi. Então eu tenho Mi, Fá sustenido menor, Sol sustenido menor, Lá, Si, Dó sustenido menor, Ré sustenido diminuto. Tem dúvida como é que monta o campo harmônico? Vai no vídeo que eu falo sobre campo harmônico maior. Então eu montei o campo harmônico de acordo com as notas da escala de Mi. Só que a gente pode ir além do que apenas montar a tríade dos acordes, ou seja, montar as três notas que formam o acorde dentro do campo harmônico. Eu posso extrapolar isso e montar as tensões, as extensões desses acordes. Então tem esse quadro aí com as tensões dos acordes do campo harmônico maior. E eu vou olhar para o quinto grau desse campo harmônico. Eu tenho no quinto grau desse campo harmônico de Mi o acorde de Si. E aí o Si a gente pode adicionar a esse acorde, ou seja, colocar tensões a esse acorde. Posso colocar a sétima menor, a nona, a 11ª e a 13ª. E aí eu chego à seguinte conclusão. Então, esse Si, ele prepara, antes de a gente chegar na conclusão, esse Si, ele prepara para o Mi. Então, você pode usar essas tensões do acorde de Si dentro desse acorde para poder preparar ele para o Mi. Então, a que conclusão eu chego? Quando eu tenho essa preparação do 5 para o 1 maior, eu tenho essas tensões que estão dentro do acorde de Si. E a gente pode usar essas tensões para qualquer acorde na progressão 5, 1 maior. Ou seja, quando eu vou resolver um acorde maior. Então tem essas possibilidades: o acorde com sétima, acorde com sétima e nona, acorde com sétima, nona e 11ª, acorde com sétima e 13ª, acorde com sétima e 11ª, que a gente pode ver muito como um acorde sus4. E aí o último, só para poder aloprar, um acorde com sétima, nona, 11ª e 13ª. Repetindo. Então, quando eu tenho a progressão 5, que vai resolver no 1 maior, eu tenho essas possibilidades aí de tensão. E aí isso enriquece o acorde. Não fica aquele acorde... Não é que vai ficar ruim o acorde só na tríade, mas não fica um acorde tão rebuscado, não fica um acorde tão recheado. Então a gente tem essas possibilidades. E lembrando sempre que a gente for partir para essa ideia de tensão, de mudar alguma nota no acorde, a gente leva sempre em consideração a melodia que está rolando na hora. Se por acaso não está rolando nenhuma melodia, é só uma sequência de acordes e tal, a gente pode fugir um pouquinho, usar alguma coisa mais
mais dissonante, mais fora. Mas quando a gente tem melodia rolando, é importante sempre a gente nunca ferir a melodia. Então, mesmo que você vá mudar o acorde, vai colocar alguma tensão e tal, sempre respeite a melodia. A melodia, ela é essencial. Eu vou usar o exemplo, tá seguindo nos vídeos aí na frente, dessas tensões, só que eu tô usando no campo harmônico de dó. Eu vou usar aquela música a único, vou pegar um pedacinho do final dela, pra gente poder sentir essas diferenças entre as tensões do acorde. Então, uma hora eu vou usar sétima e nona, outra hora eu vou usar sétima, nona e décima primeira. E depois do vídeo eu vou comentar um pouquinho mais sobre esses acordes. É legal para quem toca teclado ou violão pegar todas as posições do acorde. Ou seja, no violão você pegar os shapes, ou seja, você conseguir fazer em várias regiões do braço do violão, e no teclado você pegar todas as inversões e possibilidades desses acordes no teclado. Então você pode usar, retirar na mão direita alguma nota que faça parte do acorde e deixar para a mão esquerda. São possibilidades assim que a gente tem para poder criar esses acordes. Ainda em cima dessas tensões, duas dicas sobre esses acordes. O acorde com sétima, nona e décima primeira, por exemplo, eu usei ali no exemplo acorde de Sol. Então, Sol com sétima, nona e décima primeira. Dificilmente você vai ver esse acorde escrito dessa maneira. Normalmente a gente vê, por exemplo, no caso que eu usei, Fá com baixo em Sol. Então, quando você vê o acorde de Fá com baixo em Sol, Sol com baixo em Lá, e aí esse Lá ele resolve, por exemplo, né, Sol com baixo em Lá, ele resolve no Ré. Na verdade, esse Sol com baixo em Lá é um Lá com sétima, nona e décima primeira. É só uma escrita mais simples de se ver. É mais fácil você ver Fá com baixo em Sol do que Sol com sétima, nona e décima primeira. Embora na teoria o correto seja esse Sol com sétima, nona e décima primeira. Mas se você vê esse acorde assim, Fá com baixo em Sol, Dó com baixo em Ré, é, é sempre assim, o baixo e o acorde sendo um tom atrás, ou seja, um tom abaixo do baixo. Então normalmente você vai ter esse acorde como sendo esse acorde de sétima, nona e décima primeira. E uma outra dica, esse acorde de sétima e décima primeira, normalmente a gente encontra com um acorde sus4. E aí uma dica para quem toca violão ou teclado é quando você usar a décima primeira, você tira a terça do acorde, porque tem um choque de semitom entre a terça e a décima primeira que é equivalente à quarta. Então, normalmente quando eu faço esse acorde, eu tiro a terça para não criar o choque da terça com a quarta. Então, meio que eu substituo, eu suspendo a terça para colocar no lugar a quarta, e aí vem essa ideia do acorde sus4, que nesse caso aí a gente está usando como décima primeira. Essa dica do sus4 ele vale por acorde maior, porque tem um conflito de semitons. Se você está no acorde menor e tem uma décima primeira, usa a terça tranquilo, que não vai causar choque. Tá bom? Então, seguindo, vamos entrar agora no campo harmônico menor. Então, a gente acabou de ver as possibilidades que a gente tem de gerar tensões para acorde dominante quando a gente resolve no primeiro grau maior. Então, sempre que a gente resolver no acorde maior, a gente pode usar as tensões que a gente viu anteriormente. Agora a gente vai ver as tensões que a gente pode usar no campo harmônico menor, ou seja, o meu 1 ele deixa de ser maior e vira um acorde menor. Então, quando eu tenho que resolver do 5 para um menor, eu vou ter essas possibilidades que a gente vai ver a seguir. Primeiro, como é que a gente encontra a escala menor? A gente tem a possibilidade de pegar o modelo da escala menor, como a gente tem o modelo da escala maior. Escala maior, tom, tom, semitom, tom, 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 semitom. A gente também tem o modelo para escala menor, mas a gente tem uma outra possibilidade, e essa que a gente vai ver de início, que é a ideia do tom relativo. Então, todo o tom maior, ou todo acorde maior, toda nota maior, ela tem o seu relativo menor. E vice-versa. Então a gente vai observar
o tom maior e eu quero achar o seu relativo menor. O que eu vou fazer? Eu vou olhar ou para terça menor abaixo dessa nota, ou para sexta maior acima. Então, uma terça menor abaixo e uma sexta maior acima vai me indicar quem é o tom relativo menor do tom maior que eu estou usando. Então, nesse caso, eu quero saber o tom relativo de Mi maior. Então, o tom relativo de Mi maior está uma terça menor abaixo ou uma sexta maior acima, que ambos vão cair na mesma nota, que é o Dó sustenido. Então, Dó sustenido menor é o tom relativo de Mi maior, sempre assim. Então, seguindo, eu tenho aí o campo harmônico menor natural de Dó sustenido menor. E é exatamente igual ao campo harmônico e à escala de Mi maior. A única diferença é que eu comecei de uma nota e de um acorde diferente. Em vez de eu começar do Mi, eu comecei do Dó sustenido, mas as notas são exatamente as mesmas. Os acordes são exatamente os mesmos. Então, eu tenho aí a escala de Dó sustenido menor, Dó sustenido, Ré sustenido, Mi, Fá sustenido, Sol sustenido, Lá, Si e Dó sustenido. E o campo harmônico menor de Dó sustenido. Dó sustenido menor, Ré sustenido diminuto, Mi, Fá sustenido menor, Sol sustenido menor, Lá e Si. Então o modelo dessa escala vai ser tom, semitom, tom, tom, semitom, tom, tom. Então esse é o modelo da escala menor. E vai um exemplo aí da sonoridade dessa escala menor natural. Então esse é o som da escala menor natural. Ela, diferente da escala maior, ela traz um tom mais sombrio, uma sensação mais de tristeza, é a ideia do tom menor. Então a gente tem um campo harmônico menor natural, como a gente viu, e aí a gente tem as tensões que a gente pode colocar em cima de cada acorde, usando as notas da própria escala. Então, se eu olhar ali para o quinto grau, que é o Sol sustenido menor, eu tenho uma sétima, uma nona menor, uma 11ª e uma 13ª menor. Só que esse campo harmônico natural, ele tem uma, não vou dizer uma falha, mas ele tem um problema, que é o seguinte: para o acorde ele ser um acorde dominante, ele precisa ser um acorde maior. Só que em cima do quinto grau a gente tem um acorde menor. E esse acorde menor, ele dificilmente, mas muito difícil, ele vai trazer a ideia de preparação pro primeiro grau, que no caso é o Dó sustenido menor. Então, essa escala natural, pra gente gerar essa tensão, a gente não vai conseguir. Então, o que a gente faz? A gente tem três formas diferentes para a escala menor. A escala maior também tem essas três formas, mas as outras duas formas a gente quase não usa, não tem tanto uso pra gente, mas as formas da escala menor a gente usa bastante. Então a escala menor natural, ela é exatamente. E aí no exemplo que eu vou usar a escala de Lá menor, porque ela deriva de Dó. E a gente vai conseguir ver a diferença das notas naturais para as notas que a gente vai alterar. Então a gente tem o seguinte: a gente tem as três formas da escala menor: a escala menor natural, a escala menor harmônica e a escala menor melódica. A escala menor natural é exatamente igual ao seu relativo maior. Ou seja, no exemplo, tem um exemplo aí de Lá menor, que é igual à escala de Dó. Então a escala de Dó não tem nenhuma alteração, não tem nenhum acidente, não tem sustenido, não tem bemol. Então todas as notas são naturais. Então, na escala de Lá menor, como as notas são iguais, a escala também vai ser toda natural. A diferença é que eu começo da nota Lá. Então eu tenho Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá. Na escala maior, a gente encontra um semitom do sétimo para o oitavo grau, ou seja, da sétima para a oitava nota. Isso na escala maior. Esse sétimo grau a gente chama de sensível. E essa é uma nota essencial para gerar essa ideia de preparação. Porque ela faz no seu instrumento, no seu teclado, no seu violão, faz a escala de Dó e para na nota Si. Então, essa nota ela vai pedir uma resolução no primeiro grau. Então ele vai pedir essa resolução. A escala menor natural, ela não tem essa sensível. Essa nota, que no caso do nosso exemplo é a nota Sol, ela está um tom abaixo da nota Lá. Então ela não gera
essa ideia de preparação, de ter essa necessidade de resolver a nota lá. Então, para poder criar essa sensível, a gente usa a forma harmônica da escala. Como é que é a forma harmônica da escala? A gente pega esse sétimo grau e eleva ele meio tom, eleva ele um semitom. Então, na escala natural, o Sol era natural. Na forma harmônica, esse Sol vai ser sustenido. Então você vai ter Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol sustenido e Lá. Agora sim eu tenho a escala menor harmônica que gera essa sétima sensível e que vai trazer essa ideia de preparação. Sente só a sonoridade dessa escala. Então, voltando para a nossa tonalidade que a gente está usando, voltando para Dó sustenido menor, eu tenho ali a forma harmônica dessa escala. Então eu tenho Dó sustenido, Ré sustenido, Mi, Fá sustenido, Sol sustenido, Lá, Si sustenido, que é o sétimo grau que eu elevo, e depois para poder fechar o Dó sustenido. Esse Si sustenido ele já é suficiente para gerar o quinto grau com acorde maior. A gente já vê a diferença ali, ó. Então o quinto grau agora eu tenho um Sol sustenido maior. Agora sim eu tenho um acorde dominante que me prepara para o primeiro grau. Então, dentro desse acorde de Sol sustenido maior, eu tenho as tensões sétima, nona menor, décima primeira e décima terceira. Agora sim eu tenho essa possibilidade de criar o acorde maior para poder resolver para o acorde menor. Então, dentro da forma harmônica, eu já tenho essas possibilidades de tensão para resolver em cima do acorde menor. Então, o meu 5 maior, que resolve para acorde menor, eu já tenho a sétima, a nona menor, a décima primeira e a décima terceira. Na forma melódica, e aí eu vou voltar, por exemplo, lá da escala de Lá menor, a forma melódica, ela vem para poder corrigir também um problema que se criou com a escala menor harmônica, que é o seguinte: na escala menor harmônica, do Fá para o Sol sustenido, a gente tem um intervalo de um tom e meio. Então ficou um intervalo muito distante. Então, para poder aproximar esse intervalo e deixar a escala mais diatônica, então se criou a escala menor melódica, que é o quê? É a escala menor, que tem o sétimo grau elevado da escala menor harmônica, e o sexto grau dessa escala também é elevado. A gente eleva ele meio tom, ou um semitom. Então, a escala menor melódica, uma dica para quem tem dificuldade em decorar a escala menor melódica, ela é exatamente a escala maior, só que com terça menor. Então eu tenho ali a escala, por exemplo, de Lá maior. É Lá, Si, Dó sustenido, Ré, Mi, Fá sustenido, Sol sustenido, Lá. A escala menor melódica é exatamente a escala de Lá maior, só que com terça menor. Em vez de ter Dó sustenido, eu vou ter Dó natural. Então a escala menor melódica vai ser Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá sustenido, Sol sustenido e Lá. Aí voltando para nossa escala de Dó sustenido menor, se eu pegar essa ideia da escala melódica e trazer para cá, eu vou ter Dó sustenido, Ré sustenido, Mi, Fá sustenido, Sol sustenido, Lá sustenido, Si sustenido e Dó sustenido. Essa escala de Dó sustenido menor melódico. E aí, dentro do campo harmônico menor, e olhando para o quinto grau, que é o nosso objetivo da aula de hoje, a gente vai encontrar a sétima, a nona, a décima primeira e a décima terceira menor. Então, essas são as possibilidades de tensão que eu tenho dentro do campo harmônico menor melódico. E vou soltar o exemplo aí dessa escala para você sentir um pouquinho o som dessa escala. Então, usando a forma natural, harmônica e melódica da escala de Dó sustenido menor, eu tenho algumas possibilidades para esse acorde. Esse acorde dominante que vai me preparar para o primeiro grau menor. Então eu tenho como colocar a sétima, eu tenho a nona e a nona menor, eu tenho a décima primeira e eu tenho a décima terceira.
Eu vou usar alguns exemplos, aí eu vou usar aquela música Há Momentos, uma música bem, bem antiga. Aí eu vou pegar um pedacinho dela que tem uma preparação 5 por um menor, e aí eu vou colocar algumas tensões pra gente poder sentir um pouquinho a sonoridade. E aí já vai um adendo. Nesse caso, eu usei, eu anotei 3 acordes aí, mas tem mais um que eu usei, que foi o acorde com sétima e 11ª, que não tá anotado aí, mas eu usei lá no exemplo. Então lá tem acorde com sétima e nona menor, acorde com sétima e 13ª menor. Esses dois são bem interessantes para se usar, mas aquilo que eu falei, tome muito cuidado com a melodia, muito cuidado mesmo. E aí esse último exemplo, sétima e nona, vai cair exatamente nisso que eu tô falando agora, da questão da melodia. Por quê? No momento em que rola esse acorde, a melodia ela tá na nota Lá. Só que a nona do Sol sustenido é um Lá sustenido. Então isso vai causar um conflito. Você vai perceber no exemplo. Então, nesse caso, a gente não usaria essa tensão de nona. Então a gente vai para nona menor, uma 11ª, ou uma 13ª bemol, uma 13ª menor. Então a nona nesse caso não é aconselhável porque ela vai chocar com a melodia. A melodia vai estar na nota Lá, e a nona, na hora desse acorde, a nona do Sol sustenido, é o Lá sustenido. Então vai chocar com a melodia. Então, escute os exemplos aí. Então nós vimos as possibilidades do dominante que prepara para acorde maior, o dominante que prepara para acorde menor e as suas tensões e como a gente pode aplicar isso. Agora vamos tentar fazer isso na prática, mas antes da gente botar isso em prática, vamos só observar esse assunto que também é importante, que é a questão do dominante primário e dominante secundário. Eu tenho aí o campo harmônico de Mi, tá apontado já na imagem o acorde de Si, que é o quinto grau desse campo harmônico. Então, o Si, ele prepara para o Mi, e ele está dentro do campo harmônico. Então eu digo que esse Si, ele é um dominante primário. Por quê? Porque ele faz parte do campo harmônico de Mi maior, que é o que a gente está usando como exemplo. Na próxima imagem, eu já tenho os dominantes secundários. O que são os dominantes secundários? Como a gente viu lá no início, a gente pode preparar para acorde maior e menor. Então, cada acorde do campo harmônico, a gente pode preparar com um dominante, com 5 desse próprio acorde. Então, eu tenho o Mi, que ele já é preparado pelo Si. Depois, o próximo acorde, o Fá sustenido menor, ele é preparado pelo Dó sustenido. Então tem aí Dó sustenido com sétima. Estou sempre colocando a sétima para poder gerar o trítono e causar essa questão da tensão desse acorde dominante. Então, Dó sustenido com sétima, prepara para o Fá sustenido menor. Ré sustenido com sétima, prepara para o Sol sustenido menor. Mi com sétima, prepara para o Lá. E aí, nesse caso, esse Mi, ele não é o Mi que está no primeiro grau. Ele é o 5 do Lá. Por quê? Essa sétima que está nesse Mi, ela faz toda a diferença, porque é a nota Ré. No campo harmônico, na escala de Mi, a gente não tem a nota Ré, a gente tem a nota Ré sustenido. Então, por conta dessa sétima, esse Mi com sétima ele não faz parte do campo harmônico de Mi, embora a tônica seja Mi, mas esse acorde ele é o dominante do Lá. A gente interpreta ele como dominante do Lá, então ele é um dominante secundário. Então, seguindo, o Fá sustenido com sétima prepara para o Si, o Sol sustenido com sétima prepara para o Dó sustenido, e aí nesse último eu coloquei o Lá sustenido com sétima, mas a via de regra, o acorde diminuto, que é esse sétimo grau, ele não tem como exercer uma função de repouso, por conta da quinta diminuta que ele tem. Então eu coloquei só por colocar mesmo, só pra gente poder ter essa ideia. Mas dificilmente você vai ver isso na prática, de o acorde diminuto ser precedido por um dominante. Porque ele não tem essa ideia de resolução. Então a gente não resolve para acorde dominante. Então os acordes dominantes a gente limita a usar para acorde maior ou acorde menor. Se você quiser usar, fica à vontade, pode usar à vontade, mas via de regra a gente normalmente não usa. Tá? Então vou tocar o exemplo que está aí nesse quadro dos acordes sendo preparados dentro do campo harmônico de Mi maior.
vou usar como exemplo essa música do Azaf Borba, Tu És Soberano, música antiga também, mas muito bonita. Aí eu vou te pedir o seguinte, dá uma pausa nesse vídeo, anota essa cifra toda e faça a sua reharmonização. Na sequência tem a reharmonização que eu fiz, usando só os acordes dominantes. Eu não usei nenhum acorde que esteja fora dessa ideia. Usei só os acordes dominantes e as suas tensões, tá bom? Então vou te pedir, dá uma pausa nesse vídeo, anota a cifra e tenta fazer a sua reharmonização tentando preparar os acordes. Depois compara com a que eu fiz e a gente chega numa conclusão, tá bom? Bom, quero acreditar que você já fez a sua reharmonização. Você só foi nesse pedaço depois que você concluiu a sua parte, que você está com a sua reharmonização em mãos. Agora vamos. Compara a sua reharmonização com a que eu fiz e eu vou explicar os acordes que eu usei. Então a gente tem no início ali Mi, Si, e aí eu coloquei um Sol sustenido com sétima e nona bemol para poder preparar para o Dó. Aí a gente, em relação a tempo, a gente tem dois tempos no Mi, um tempo no Si, um tempo no Sol sustenido. Aí próximo compasso, Sol sustenido, Dó sustenido menor, Sol sustenido menor, Mi com sétima que prepara pro Lá. Aí eu botei em cores diferentes para exemplificar o seguinte. As cores azuis, eu estou usando acordes que são fora do campo harmônico de Mi. A cor rosa, eu estou usando o dominante primário, que está dentro do campo harmônico de Mi, só que eu estou usando com tensões diferentes para poder gerar uma sonoridade mais rica, mais elaborada. Então, seguindo o terceiro compasso, eu tenho Lá, e aí, só para poder ratificar, Mi, dois tempos, Si, um tempo, Sol sustenido, um tempo. Depois, Dó sustenido, dois tempos, Sol sustenido menor, um tempo, Mi com sétima, um tempo. Lá com dois tempos, aí vem o Si com sétima, nona e décima primeira, que normalmente a gente vê escrito Lá com baixo em Si, tem dois tempos, e depois Mi. Aproveitei esse momento aí desse Si com sétima e décima terceira que não tem melodia, para fazer esse acorde mais aberto. É justamente na parte que não tem melodia. Então nesse pedaço você pode pensar um pouquinho mais e usar algo e arriscar mais na hora de escolher o seu acorde nesse momento que não tem melodia. Então a gente poderia, por exemplo, usar empréstimo modal, usar algo mais desse tipo assim para poder harmonizar esse pedaço. Mas como o nosso papo é dominante, vamos usar esse acorde dominante aí. Então seguindo, eu tenho Mi, Sol sustenido com sétima, Mi, Si, Sol sustenido com sétima, preparando para o Dó sustenido. Então eu tenho dois tempos no Mi, um tempo no Si, um tempo no Sol sustenido. Dois tempos no Dó sustenido, já no compasso seguinte. Aí tenho Si com sétima e décima terceira, que está preparando para o Mi com sétima, que está preparando para o Lá. A gente vai depois a gente vai falar sobre essa questão desses dominantes consecutivos. Então, Dó sustenido menor, Si com sétima e décima terceira, Mi com sétima e o Lá. O Si com tempo e o Mi com tempo também. Depois, terceiro compasso Lá, Si com sétima e nona, cada um com dois tempos, e aí eu tenho o Mi. Aproveitei também que tem esse momento que não tem melodia e usei esse acorde de Dó sustenido com sétima e nona bemol para me preparar para o acorde menor seguinte. Por isso que tem a nona bemol ali. Ele está me preparando para o acorde menor, que é o Fá sustenido. Então eu vou usar as tensões de acordo com a escala menor. Aí volta lá para você ver as tensões que você usa quando você resolve para o acorde menor. Então, Fá sustenido menor, Si com sétima, nona, décima primeira de novo, que é o Lá com baixo em Si. Depois Mi. Aí a parte que não tem melodia também. Dó sustenido 7 e décima terceira bemol. Aí seguindo, Fá sustenido menor, Si com sétima, nona décima primeira, Mi. Aí eu errei na hora de escrever, esse acorde é um Sol sustenido, não é Sol natural não. É Sol sustenido com sétima e décima terceira menor. Aí continuando, Dó sustenido, Sol sustenido menor, Lá. Aí tem um Fá sustenido com sétima e nona, preparando para o Si com sétima e nona, que prepara para o Mi, que é o acorde seguinte. Então, última linha, Dó sustenido menor, Sol sustenido menor, Lá, Fá sustenido com sétima e nona, Si com sétima e nona, Si com sétima e nona e décima primeira, e resolve no Mi. Outra parte também, na terceira linha. Terceira linha no original, a gente tem Fá sustenido menor e Lá. Eu usei aí Fá sustenido menor e Si. Por que eu coloquei o Si? Só que esse Si, essas tensões do Si, eles remetem ao acorde de Lá, aquilo que eu falei do Lá com baixo em Si. Então, essas tensões, elas vão, como eu posso dizer? Elas vão acomodar a melodia, elas vão aportar a melodia
dentro dessas tensões. Se eu não me engano, nessa hora, a melodia ela faz Mi, Lá, e depois ele resolve no Sol sustenido quando já cai no acorde de Mi. Então, essas tensões vão ajudar a reforçar a melodia, por isso que eu usei o acorde de Si. Então, aqui no caso, esse acorde de Si com sétima, nona e décima primeira é um Lá com baixo em Si. Tá bom? Então essa é a minha opinião de reharmonização, foi a que eu fiz. Eu vou deixar mais à frente um vídeo tocando essa reharmonização pra você poder sentir a sonoridade, sentir como é que ficou e tal, se ficou legal, teve algum acorde que não ficou legal. O que você mudaria também nessa reharmonização, tá bom? Então fica com o vídeo aí. Bom, para poder concluir, sugestão de estudo, montar as escalas maiores e as escalas menores. Isso é fundamental, fundamental. Com certeza, se você não domina muito escala, em algum momento você ficou perdido no meio desse monte de informação. Então, montar as 14 escalas maiores. E aí eu coloquei as 42 menores por conta das variações, né? Temos 14 escalas naturais, 14 escalas harmônicas e 14 escalas melódicas. Então, montar essas escalas e os campos harmônicos também e aplicar esse conceito em outras músicas com outras tonalidades. Então pega alguma outra música que você já toca circularmente na sua igreja e tente aplicar essa ideia. É uma ideia bem interessante, bem legal, que dá uma sonoridade bem, bem rica mesmo a música. E é só um dos assuntos que a gente tem para poder harmonizar. Tem inúmeros outros assuntos que a gente pode mergulhar também para poder gerar essa sonoridade mais rebuscada, tá bom? Então que tenha sido de bom proveito essa aula. Você que está assistindo essa aula e é meu aluno, eu vou enviar, junto com o link desse vídeo, algumas músicas de sugestão para você poder reharmonizar. Caso você esteja vendo esse vídeo de alguma maneira e ainda não é meu aluno, vou deixar aqui na descrição do vídeo o meu contato para que, se você tiver interesse, a gente possa conversar sobre possíveis aulas, tá bom? Grande abraço a todos.